Obrigado. Estou ouvindo. Muito obrigado. Glória a Deus nas alturas, e seja bem-vindo à hora da palavra revelada, a hora em que nós temos ouvindo a palavra, meditando na palavra e contemplando o poder de Deus. Aleluia! Está preparado? Vamos junto em Isaías 46. Isaías 46, no seu versículo 9 e 10. Assim diz a palavra: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aleluia! Que linda palavra! Eu trago comigo como tema: o Senhor cumprirá toda a sua vontade. Deus diz assim no versículo 9: lembrai-vos das coisas passadas. Você vê em que modo é que o verbo lembrar está conjugado? Está no imperativo. Quer dizer que é um imperativo. Você que está a assistir, que possa se lembrar. Você que é um ser criado pelo Deus, esse Deus que te criou disse que você deve se lembrar. Se você não se lembrar, então você não estará cumprindo com a palavra. Agora a pergunta seria: de que eu devo me lembrar? É simples. Deus disse que você deve se lembrar das coisas passadas desde a antiguidade. Das coisas passadas desde a antiguidade. Se trata das coisas passadas da antiguidade, logo se trata de você compreender, entender, se lembrar da história. De que história que se trata? Se trata da história bíblica, daquilo que Deus alguma vez havia dito e que aconteceu. E Ele nos disse quais são as coisas em que deve ser o nosso foco da lembrança. Sabe quais são as coisas? Vê bem no versículo 10. Ele diz assim: que anuncio o fim desde o princípio. Nós precisamos saber que o nosso Deus é um Deus que é capaz de anunciar o fim de uma coisa, por enquanto que a coisa ainda está no princípio. E não só. E ele disse mais que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Quer dizer que o nosso Deus pode pegar uma coisa, falou desde a antiguidade, mas se essas coisas ainda não aconteceram, esse é o Deus da Bíblia. Ele é capaz disso. Ele disse: fora de mim não há mais outro. Então, querido, sabendo disso, deixa-me te levar a um raciocínio de uma das coisas que você deve se lembrar. Nós já vimos isso. Nós vimos quando Deus fala a Noé. Ele diz: Noé, faça uma arca, e dali você faz entrar todos os seres vivos que vão
poder permanecer depois do dilúvio. Ele prometeu o dilúvio, e Noé fez, e Noé avisou, mas as pessoas não prestaram atenção. O que é que aconteceu depois? O que aconteceu? Que todas as pessoas que ficaram fora morreram. Deus já havia dito em Noé que eu vou destruir esse mundo. Depois de ter destruído, vou fazer uma nova aliança com você, Noé. Você vê, as pessoas do então duvidaram, mas Noé fez aquilo que podia ter feito. E as coisas aconteceram. Nós vimos mais Deus falando desde a antiguidade. Precisamos nos lembrar que desde a antiguidade, e Ele pode pegar, pode anunciar as coisas que ainda não sucederam. E Ele já fala. E no fim, Deus disse: eu vou cumprir com toda a minha vontade. Quer dizer, aquilo que Deus disse, eu vou fazer. Irmão, você vê o que aconteceu na época de Noé. Deus havia dito. Vê só como é que as pessoas estavam agora a morrer. Essa multidão a morrer. Morrer por quê? Porque não prestaram atenção ao aviso do Senhor. Veja também o que aconteceu para a cidade de Sodoma e Gomorra. O mal era demais. E Deus falou que eu vou destruir. Ele já fala que vou destruir. E você vai se salvar numa outra cidade. Ele já falou que a destruição vai ser aqui. E esse Deus que falou, no fim, cumpriu com aquilo quanto que ele havia falado. Veja só, conforme você pode ver nessas imagens, como é que Sodoma e Gomorra foram destruídos. Então, dali, querido, a minha preocupação é o que? A minha preocupação é o nosso tema. Deus disse: farei toda a minha vontade. Deus disse que Ele vai fazer toda a sua vontade. Agora vamos nos lembrar, no dia de hoje, o que está acontecendo? No dia de hoje, Deus, de igual modo que havia avisado Noé que ia destruir o mundo com água, de igual modo que havia dito a Lot que ia destruir Sodoma e Gomorra com fogo, essa vez Ele também quer destruir com fogo. Irmã, escuta-me. Hoje eu sou um tipo de Noé falando com você que está assistindo. Hoje eu sou um tipo de Noé. Hoje eu sou um tipo de alguém, um tipo de Lot, que está falando com seus genros. Olha a coisa que está acontecendo. Queridos irmãos, existe até pessoa que diz: não, esse Deus disse que Deus é bom. E esse bom Deus nunca vai destruir o mundo com fogo. Não está vendo que quando Ele destruiu com água, Ele se arrependeu e fez sair o arco-íris? É verdade, Deus havia se arrependido, mas ainda Deus disse que vai destruir. Vai destruir, irmão. Estou a falar com você que está me assistindo. Não fico aquilo que, o mundo é grande, muita gente não conhece nada de Jesus. Será que Jesus vai destruir essas pessoas? Irmão, todos quando que morreram sem Jesus serão destruídos, todos. Por que serão destruídos? Porque Deus disse: cumprirei toda a minha vontade. Ele disse que vai destruir. Por isso hoje eu estou a chamar a você. Você que é drogueiro, é a hora de se arrepender. Drogueiro, venha a Jesus. Você que é prostituta, venha a Jesus. Você que mata, batuqueiro, bandido, o fim de todas as coisas está próximo. Deus diz que nós precisamos nos lembrar das coisas antigas, aquilo que Ele fez no passado. Tem que nos ajudar a tirarmos lições. Esse Deus não mudou. Ele disse: eu anuncio desde a antiguidade aquilo que vai acontecer. E no fim dele disse: vou cumprir toda a minha vontade. Irmão, você que duvida que Deus pode matar a muita gente de uma só vez, primeira coisa, vê o que Deus fez quando Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade grande, não tinha muita gente, mas quantas pessoas que foram salvas? Apenas Lot com a sua família, inclusive até a mulher que olhou atrás, as palavras do Senhor se cumpriram. Ele olhou para trás e se transformou numa pedra de sal. Vê só, aquilo que Deus disse se acontece.
Quando Deus destruiu o primeiro mundo pelo dilúvio, o que aconteceu, irmão? Ele avisou. Quantas pessoas se salvaram? O mundo tinha já muita gente, mas apenas Noé com a sua família que se salvaram, somente eles. Hoje em dia, escutem bem, irmão, hoje em dia, Deus vai destruir na mesma. Quem que vai se salvar? Somente a igreja do Senhor. Somente a igreja que vai se salvar. Somente a igreja dos primogênitos. Somente a igreja daquelas pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Somente eles que vão se salvar. Por favor, veja essas mãos que estamos a mostrar. A ser atirado no fogo, multidões no fogo. Isso vai acontecer. Embora que as pessoas duvidaram no tempo de Noé, aconteceu. Duvidaram talvez no tempo de Lot, os seus gerros, mas aconteceu. Hoje, talvez você está duvidando. Bandido, por favor, se você vier a Jesus, Ele vai perdoar você. Tu vai chamar você que ainda não aceitou Jesus. É uma urgência dos tempos. As coisas são urgentes. Angola é para Jesus. Angola é para Cristo. Venha Jesus. Dê a sua vida a Jesus. O tempo é esse. Daqui a pouco será tarde demais. Estou falando com essa prostituta. Estou falando com você que tirou muitas gravidez. Estou falando com você que está com o marido de uma outra pessoa. Estou falando com você que manda matar as pessoas ou que enfeitiça as pessoas. Você que tem inveja das pessoas. Deixa-me te dizer, hoje você vier a Jesus, Jesus vai perdoar. Jesus vai ajudar. Venha Jesus. Alguém pode perguntar, mas o que eu devo fazer para vir a Jesus? O que deve fazer é você apenas aceitar o perdão que Ele te oferece na cruz. Pastor, é só isso. É só. Depois de aceitar esse perdão, procura uma verdadeira igreja. E eu vou começar por dizer, qualquer igreja pentecostal que está ao redor da sua casa. Mas se você tiver tempo de chegar até aqui no bairro popular, na Rua do Pisca de Baixo, no bairro popular, você lá se encontrará comigo e eu vou estar a te ensinar a palavra, e dali estaremos nos preparando para a segunda vinda de Jesus. Venha Jesus, bandido. Venha Jesus, você que é prostituta. Drogueiro, venha Jesus. Venha Jesus. Não se preocupe ainda. Pastor, agora não consigo deixar a droga. Venha primeiro a Jesus. Você verá o que Jesus fará. Dê a sua vida a Jesus. Angola, venha Jesus. Angola, arrependa-te. Angola, venha Jesus. Angola, venha Jesus. Aquilo que Deus disse, Ele disse, vou cumprir toda a minha vontade. Aqui disse, pastor, eu quero mesmo. Você quer? Então coloca a tua mão no coração e você repite essa oração. E depois procura-nos. Procura aqui no bairro popular. No domingo pelas 10 horas eu estarei esperando por você. E diga assim comigo: Senhor meu Deus, eis-me aqui diante de Ti como pecador. Na verdade, eu dirigi a minha vida sozinho e não ganhei nada. Mas hoje, com a decisão livre da minha vontade, eu entrego a minha vida a Jesus. Jesus, que se eu te aceito como meu Senhor e Salvador pessoal, guia-me, conduza-me, escreve o meu nome no livro da vida. Te agradeço por me salvar, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, querido, as coisas já mudaram. Agora venha e eu saberei como te dirigir. Ou vai na igreja pentecostal mais próxima da sua casa, fale com o pastor pentecostal que você deu a sua vida a Jesus.
Eu não disse que as igrejas pentecostais são as únicas melhores. Não, é a igreja que eu conheço melhor. É por isso que eu estou mandando as pessoas ir na igreja pentecostal. Existem muitas boas igrejas aqui em Angola. O que importa é que você esteja com Deus. Os cegos vêm. Segura. Os surdos mudos ouvem e falam. Os paralíticos andam. E até as mulheres estéreis conseguem. Você entendeu que Deus disse: cumprirei ou farei toda a minha vontade. Ele vai fazer tudo quando Ele diz. Tudo quando Ele diz. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que Deus consegue cumprir aquilo que Ele promete. Quando nós vemos na Bíblia, em Êxodo 15, Ele diz assim: se ouvir atento a voz do Senhor teu Deus, e obrar o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os seus ouvidos ao seu mandamento, e guardar todo o seu estatuto, Ele disse: nenhuma das enfermidades porém sobre ti que eu pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Você viu, irmão, do Egito para a terra prometida? Quando atravessaram a água, veio quando os egípcios atravessaram a água, a primeira aliança que Deus fez com eles, sabe, era a aliança de quê? Era a aliança de cura. Veja por que você que aceitou Jesus não deve aceitar a doença como parte da sua vida. Qualquer doença que vier tem que se afastar. Vê só as pessoas que vieram na igreja, ouviram a palavra de Deus, e depois de ter ouvido a palavra de Deus, o que aconteceu? Oramos para eles. Olha o que aconteceu. É tremendo aquilo quanto que eu ouvi. Uma pessoa que vinha na igreja com trombose, com a boca torta, não podia bem levantar a mão, com muita dificuldade de andar. Mas essa pessoa, quando chegou, deu a sua vida a Jesus. Vê só quando eu orei para ele, só pus a mão e passei. E, irmão, você precisa ouvir da sua própria boca. Como é que a boca que era torta, Deus se endireitou a boca, e não só, lá no fim começou a falar bem. E depois você verá mais alguém que tinha os rins defeituosos. Um dos rins estava já estragado, e os médicos disseram que estava afetado o outro rim, e a pessoa estava a chorar, e a pessoa veio aqui, e ele ficou com a palavra, e nós falamos com Deus. Você próprio veio, irmão, com a ecografia antes e depois, a ecografia com os rins defeituosos. Um dos rins já tinha água, já tinha se estragado. Normalmente hoje tinha que estar na hemodiálise. Mas vê o que Jesus fez. Mas nessa igreja tem acontecido todo tipo de milagre, inclusive a pessoa com sida ser curada. Por isso, vejamos o que acontece. O que Deus fez na minha vida é que eu não conseguia fazer gestos por causa da ABC. Hoje a minha levanta. Amém. Consigo levantar sim. Amém. E também notei que a minha boca ficou direita. Oh, aleluia. A minha boca hoje está direita. Consigo falar sem nenhum erro. Oh, glória a Deus. Amado, você lembra dessa irmã? Quem esteve aqui na sexta-feira? Amém? Você viu conforme ela veio na sexta-feira. Na sexta-feira nós oramos para que o Senhor continue operando sobre a vida dela. Amém? Você viu que tem um dado novo. Quando ela veio, ela só conseguia levantar o braço até nessa posição. Hoje ela consegue levantar o braço. E outro promenor, a boca dela agora está direita. Amém. E ela consegue falar em condições. Uma salva de palmas para Jesus. Mas o que Deus fez é que eu ainda espero de mais trabalho no meu corpo. Eu espero isso, porque o meu corpo está em obra de Deus. Amém. Aleluia. Bem forte para Jesus. Aleluia.
Amém. Verdade, esta notícia nos abalou mesmo. Quando fizemos análise, acusou mesmo que havia um líquido dentro do rim. E este líquido impedia o funcionamento do rim. E se continuasse sempre com este líquido, poderia também danificar outro rim. No dia que eu recebi a mensagem que eu tinha problemas nos dentes, no dia fiquei muito preocupado. E mais tarde, Deus nos falou para nós vir falar com o pastor. Antes disso, eu já passei testemunhando, acho que no dia 31, o que Deus operou na minha vida. Primeira vez eu tinha problema da respiração. E Deus me falou, me mandou para me falar no pastor. E falei no pastor, o pastor orou para mim. E depois da oração, mesmo dia, já não sentia mais dor até o dia de hoje. Mas o mentiroso inimigo, ele tentou mais meter outra doença na minha vida. Quando eu senti, fui fazer consulta, me falar porque eu tenho um problema nos rins e tenho um quisto muito grande. Mas graças a Deus, nós confiamos nas promessas de Deus. Naquela palavra que Deus disse, que vão fazer ecografia, tudo vai estar bem. Como tinha fé, quando eu acordei, eu falei, meu Deus, eu vou fazer ecografia, mas eu quero testemunhar o antes e depois as maravilhas que Deus vai fazer na minha vida. Uau! Querido, contra os fatos, não há argumento. Você viu alguém com trombose, Jesus a curar? Você viu alguém com rins, com resultado antes e depois, Jesus a operar? Você precisa da intervenção de Deus? Irmão, se o teu Deus não opera, por favor, venha ainda experimentar o meu Deus. Venha experimentar o meu Deus, irmão. O Deus da Bíblia não precisa de mais nada, somente a palavra de Deus. Você que conhece essa rua do Pisca, no bairro popular, se chegar, você estará me encontrando. E nós vamos orar, vamos buscar ao Senhor, e o teu caso também será solucionado. Pouco importa qual é o caso. O que eu sei, o meu Deus opera, o Deus da Bíblia opera. Então venha. Você não está assistindo de acaso. Essas pessoas tiveram milagre porque vieram. Você também precisa essa atitude de vir, e Deus vai fazer o milagre acontecer. Os cegos vêm. Segura. Os surdos mudos ouvem e falam. Os paralíticos andam. E até as mulheres estéreis conseguem.